Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto diferente aqui do que eu costumo falar com vocês. Hoje eu vou falar sobre COI. COI é Certificado de Operações Estruturadas, né? Para quem não conhece, eu vou relembrar aqui um pouquinho do histórico dos COIs, né? Como é que os COIs eles apareceram aí pro investidor iniciante. Os COIs começaram a ser mais negociados, começaram a aparecer aí nas corretoras, né? Tem mais ou menos uns 4 anos. Quando a taxa Selic começou a cair, né, desde lá de 2016, sendo como se fosse uma... tenha o retorno da renda variável investindo em renda fixa. Era mais ou menos essa a ideia, né? Basicamente é uma operação que é estruturada, né? Que tem um ativo vinculado a essa operação, tem um determinado prazo, e conforme o comportamento desse ativo ou desse grupo de ativo, né, você tem uma remuneração que é pré-acordada, né, quando o COI ele é iniciado, e que, dependendo se esse ativo ele se desvalorizar, né, o COI geralmente ele garante o retorno do teu capital investido, né? Então, por isso que eles vendem como essa ideia da renda fixa, né? E aí você perderia apenas o custo de oportunidade de ter investido em algum outro ativo ou de não ter reposto pelo menos a inflação, né? Então, olha só, quando começou essa onda do COI, né? Muita gente no mercado começou a criticar o COI, falando que era um investimento ruim, que tinha muita taxa ali embutida, né? Lá na época eu resolvi fazer uns investimentos em alguns COIs para experimentar, né, como é que era esse negócio, porque eu acho que você só pode criticar e você só pode avaliar aquilo que você conhece, né? Então, olha só, lá em 2017, ó, já tem um tempinho, hein? Em 2017, no dia 22/2 de 2017, eu investi R$5.000 no COI, tá? E no dia 21/2 de 2020, há alguns dias, esse COI ele foi... chegou o vencimento desse COI, né? Esse COI ele foi resgatado, e aí eu queria mostrar esse vídeo para vocês do resultado desse COI e tentar fazer um comparativo, né? Se esse COI ele foi bom ou não, dentro da operação que esse COI estava estruturado, né? O que é bom entender, tá? O pessoal vende o COI como renda fixa. Se você olhar na corretora, ele tá dentro de renda fixa, a tributação dele é de renda fixa, só que ele não é renda fixa, tá, gente? COI não é renda fixa, apesar dele te garantir o retorno do teu investimento. Na verdade, quando você tem essa forma de operação, né? Você tem um prazo, você tem um ativo vinculado e que a tua remuneração ela tá vinculada ao comportamento desse ativo, né? Por um determinado prazo. Isso são opções, né? Isso não são opções e opções. São opções de renda variável, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês como é que comportou o meu COI, né? Então, esse COI específico, ele tentava replicar o S&P 500, né? Então, qual era o comportamento dele? Conforme fosse se o S&P 500 ficasse no mesmo patamar ou apresentasse valorização, eu tinha um determinado retorno vinculado a isso, né? Era um retorno pré-determinado pelo COI. Ele não retornava para mim todo o S&P 500, tá? Todo o ganho do S&P 500, mas ele tinha um range de rentabilidade conforme o S&P 500 se valorizasse, né? A gente só olhava para ele no vencimento. E o S&P 500, todo mundo sabe, né? Ele tá na máxima histórica, então acabou sendo um COI vencedor, tá? Então, olha só, eu investi, tô aqui mostrando a minha tela para vocês, tá? Eu investi R$5.000, tá bom? Investi R$5.000 no COI e o que aconteceu? A rentabilidade do meu COI foi de 52,24%. Então, eu tô colocando aqui, ó, COI, eu investi R$5.000, ele se valorizou 52,24%, tá bom? E a própria corretora me mostra qual que foi o imposto de renda sobre essa minha rentabilidade, né? Como ele é rentabilidade de renda fixa, eu imagino que passado 3 anos vai ficar na casa dos 15%. Vamos fazer a continha aqui, ó. 15%, exatamente. Então vamos colocar aqui, ó. No final do dia, qual que foi a minha rentabilidade líquida? 44%, né?
Não é uma rentabilidade ruim, né? Nós estamos falando de 3 anos, um pouco mais de 10% ao ano, né? Só que olha só, o ativo que ele estava vinculado era o S&P 500. Vamos ver se esse COI realmente ele foi atrativo do ponto de vista de custo de oportunidade? Então, qual que é a análise que eu vou fazer aqui, né? Que ativo hoje que a gente pode investir de uma forma bem fácil que replica o S&P 500? É o ETF IVVB11, né? Então vamos ver qual que foi a rentabilidade do IVVB11 nesse período? Então eu vou lançar a mão aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. IVVB11, cotação. Então eu vou pesquisar aqui, ó, 5 anos. Vou tentar achar aqui mais ou menos fevereiro de 2017. 24 de fevereiro de 2017, vamos colocar aqui, tá? Até mais ou menos 24, mais ou menos aqui, ó, 21 de fevereiro de 2020, tá? O S&P 500 apresentou uma valorização de 105,69%, tá? Então, olha só, se eu não tivesse investido no COI e eu tivesse investido no S&P, eu teria tido uma rentabilidade de 105,69% e não de 52% como eu tive no COI. Teria um imposto de renda de 15% também, porque o ETF tem 15%. Na verdade, no final do dia, eu teria um retorno líquido de 90%. Então eu tive metade da rentabilidade que eu poderia ter se eu tivesse investido no ativo em si e não num COI que replicava aquele ativo, né? Então, assim, olhando dessa forma, como o IVVB11 ele foi para cima, se demonstrou um investimento ruim. Eu acho que esse spread que foi cobrado ele é muito alto, tá? Mas vamos fazer uma outra análise aqui. Vamos considerar se eu tivesse investido esses mesmos 5 mil reais num Tesouro Selic, ativo livre de risco, tá? Vamos olhar aqui qual que seria a rentabilidade. Então a gente coloca aqui, ó, a gente procura aqui, ó, fator acumulado Selic Bacen, tá? A gente tem aqui uma página do Bacen aqui que a gente consegue consultar qual que foi a Selic acumulada do período, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 2 de 2020. Legal, vamos consultar? Então, ó, tá vendo o fator, ó, 1,2250. Teria rendido 22,50. Eu também teria 15% de imposto de renda, teria rendido líquido 19%. Então, assim, a gente tem 3 cenários de análise, né? Se eu olho o COI considerando o ativo livre de risco, foi um bom investimento, ó, rendeu 44 e não 19 como teria que render. Se eu olho do ponto de vista do ativo que esse COI estava atrelado, rendeu 44% e ao invés de render 90% como teria rendido o ETF, né? Eu acho que não foi um investimento ruim no final do dia. A conclusão que eu tiro é que não foi um investimento ruim, olhando do ponto de vista do ativo livre de risco. Mas eu só vou saber se fez sentido ou não esse COI se eu precificar essa opção. Mas eu acho que no final do dia, esse COI até que se demonstrou um ativo, um investimento razoável, né? Assim, tem muita gente que critica o COI. Eu acho que como qualquer opção de investimento, você tem produtos ruins e produtos bons. Eu acho que não são todos os COIs que são ruins, mas é preciso fazer essa avaliação aí, né? O que eu não gosto é quando você faz essas operações malucas aí, em que o seu ganho é limitado e a perda é ilimitada, né? Isso não é bom, isso acaba podendo você perder bastante dinheiro com isso. É isso, você tem que avaliar e ver se faz sentido ou não. De fato, existe um spread muito grande nos COIs, né? Existe um FII ali embutido que depende da ótica que você olha, se esse investimento ele foi bom ou não. Um ponto que não me agrada muito no COI é a liquidez, né? Porque você fica com o dinheiro travado. Eu fiquei com esse dinheiro travado aí por 3 anos. Essa visão aí, queria te mostrar para vocês na prática como que funciona um COI, aproveitando que o meu COI aí ele foi encerrado e foi encerrado como um COI vencedor. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu!